Durante o século XIX, os visitantes brancos, europeus ou brasileiros, que visitavam as fazendas aqui nas margens do Rio Cachoeira, na região de Ilhéus e Itabuna, principalmente aqui na Sesmaria Vitória, que durante todo esse século essa propriedade, conhecida como Fazenda Vitória, pertenceu aos suíços. Uma das coisas que esses visitantes observavam que não tinham dois tipos de indivíduos nas senzalas, nas escravarias. Primeiro é que não existia escravizados velhos, idosos. Isso porque o escravizado morria de esforço. O trabalho era tão constante, tão intenso, as condições de vida da escravidão eram tão severas, tão cruéis, que o escravo normalmente vivia entre 30 e 40 anos. A maioria desses escravizados chegavam aqui ao Brasil e, dependendo de onde eles iam trabalhar, sobreviviam no máximo 7, 10 anos. Aqui na região, devido às condições do clima e também da agudeza dos escravistas europeus, procuraram manter os escravizados em uma condição de vida que eles viviam até 40 anos. Então era raro encontrar um idoso nas fazendas. Raro, raríssimos. Outro item observado é que não tinha indivíduos com deficiências físicas ou mentais. Você não encontrava um deficiente físico, que naquela época se chamava aleijado, e não encontrava nenhum. E também não encontrava ninguém com nenhum traço de desequilíbrio mental, naquela época chamada de loucos ou doidos. Pois bem, por que isso acontecia? Acontecia porque existia um processo de seleção dos indivíduos. As crianças que nasciam com alguma deficiência ou alguma não conformidade física, ela era simplesmente descartada. É por causa disso que aqueles europeus, os brancos de outras fazendas, de outros estados, que visitavam as fazendas aqui e viam diversos escravos, como era o caso aqui da Sesmaria Vitória, que tinha registrado 150 escravizados, mas atuava com mais de 200, muitos ilegais. Não tinha uma só criança com deficiência física. Quando a criança nascia, a parteira já identificava, ou o parteiro, já identificava se ali tinha alguma deficiência física ou não. E se tivesse, a criança já era descartada ali. Se porventura fosse um tipo de deficiência física ou mental que viesse a se desenvolver ao longo dos anos, no momento em que era descoberta essa deficiência, essa criança simplesmente era abandonada à sua própria sorte. O que acontecia dela morrer, como eles descrevem nos livros dos inventários, dos famosos acidentes. Não eram acidentes, eram descartadas. Quando o escravizador queria, ele mandava enterrar a criança viva ainda, e aí ficava por isso mesmo. Era mais um crime nas suas costas, que se fosse marcado com tatuagem um ponto de todos, não teria um lugar no couro das suas costas para tatuar mais seus tantos crimes. Se porventura a criança crescesse normal e depois desenvolvesse uma paralisia infantil ou um outro tipo de lesão que viesse a provocar uma deformidade, ela deixasse de andar ou de se locomover, ela era também descartada. A mãe podia chorar, podia implorar, podia pedir, mas o escravizador não queria alimentar uma criança doente. Ele que precisava de músculos e braços para sua lavoura, que ia lhe render milhões e milhares de milhões, como sempre aconteceu. Então, para os olhos menos atentos, aquele time de escravizados, todos sadios, todos na estrutura morfológica humana adequada, era uma bela imagem para eles. Olha como a fazenda de fulano é bonita, os escravizados lá são todos perfeitos. Não, para manter aquilo ali o escravizador matava as crianças. As pessoas idosas
eram também da mesma sorte, deixadas aos seus azares. O escravizador não queria tomar conta de velho, de pessoas idosas, doentes, acamadas, não. E ele também não queria manter essa pessoa na sua fazenda. Quando o escravizador descobria que a pessoa estava doente, ele normalmente arrumava um jeito desse escravizado ir morar em alguma localidade, mandava fazer um barraquinho, uma tapera, 4 paredes, um telhado, nem porta tinha, e colocava o idoso lá, para que ele sobrevivesse agora dos seus esforços, e ainda saía dizendo por aí que tinha dado a liberdade, que nada, ele foi se desfazer daquele compromisso. E normalmente essa pessoa idosa acabava morrendo, porque nos primeiros dias ela podia até receber ajuda de outros escravizados, mas com o passar do tempo, não era da estrutura social daquela época se ajudar uma pessoa idosa, e essa pessoa normalmente acabava morrendo. Muitos dos idosos, quando davam sorte, iam morar nas cafuas, onde residiam negros libertados, alforriados, enfim, pessoas que não eram mais escravizadas. E ali a Irmandade cuidava dessas pessoas. É por causa disso que até hoje os centros de candomblé atuam dessa forma, acolhendo pessoas idosas, tratando dessas pessoas, porque isso já vem lá da sua ancestralidade. Então, era isso que acontecia. Crianças simplesmente descartadas e idosos simplesmente libertos para que morressem em outras terras, não nas terras do escravista milionário. Essa é apenas mais uma das tristes histórias da escravidão no Brasil. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.